Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 17 a seguir, que diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude a ninguém, honre a seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, o que eu quero compartilhar dentro desse texto aqui, embora ele venha falar de um jovem rico, um jovem que tinha muitas propriedades e tinha o desejo, de repente, de seguir a Jesus. Só que, ao chegar até Jesus, ele chama Jesus de mestre, de bom mestre. O interessante é que Jesus, ele, de um certo modo, ele chama a atenção desse jovem, dizendo: Por que você me chama de bom? Porque ninguém é bom a não ser um, Deus. Jesus não estava se colocando acima de Deus. Jesus sabia que o propósito dele, a qual foi enviado, para que fizesse os desejos do Pai. Por isso que ele chama a atenção, dizendo que somente haveria um que seria bom, somente havia um que era melhor do que ele, e esse era o Deus Todo-Poderoso. O interessante é que quando esse jovem ele se aproxima de Jesus e ele faz a pergunta: O que eu devo fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? Nós ouvimos nos dias atuais muitas pessoas falarem a respeito do amor de Jesus, a respeito do amor de Deus. Muitos dão graças a Deus por tudo que Deus tem feito e por tudo que Deus está fazendo, mas muitas das vezes não abandona aquilo o que o distancia de Deus. Embora o texto esteja falando de um jovem que tinha consigo muitas propriedades, e é isso que o texto fala a respeito de um jovem rico, que no entanto, o texto vai dizer que este jovem contrariado, esse jovem vendo que ele havia de abrir mão das suas riquezas para que depois pudesse seguir a Jesus, isso fez com que ele se entristecesse, ao ponto de os discípulos dizerem: olha, chamar a atenção pelo fato que estava acontecendo. Mas Jesus disse: olha, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus aquele que possui riquezas. Mas eu não quero me ater a esse fato de riquezas. Vamos trazer isso para dentro do nosso contexto. Quantas coisas têm feito com que nós deixemos de seguir a Cristo, que nós deixemos de buscar a Cristo, porque nós não queremos abandonar aquilo que tanto nos agrada e aquilo que nos afasta da presença de Deus. A Bíblia também diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. A pergunta que eu faço a você e também a mim: onde está o nosso coração? Na onde está sendo depositada a nossa confiança? De quem nós esperamos o nosso socorro? Aonde nós estamos buscando
a resolução para os nossos problemas. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar na Sua palavra. Abandonar aquilo que nos afasta do amor de Deus. Porque nós precisamos nos aproximar a cada dia mais do Senhor. Porque nós sabemos que os dias do fim estão próximos. Mas que para que isso nós possamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus, nós precisamos deixar tudo aquilo que nos impede de nos aproximar do Senhor. Porque Pedro, quando ele faz a seguinte pergunta: Senhor, e nós que deixamos tudo e o seguimos, Senhor, qual será a nossa recompensa? E Jesus responde dizendo: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então esse tem que ser o nosso foco, esse tem que ser o nosso propósito, e que nós possamos dizer a Ele que nós confiamos em Ti, Senhor, e nós depositamos em Ti as nossas esperanças. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus.